A mina Gege foi aberta à visitação em 2007. O dono do terreno, que é o senhor José Horta, junto do Marcelo Hipólito, que é um guia de turismo, resolveram abrir a visitação, já que é uma mina muito boa, é alta, é plano. E o Marcelo ajudou também a escrever um livro chamado A Língua Mina Gege no Brasil, um falar africano e ouro preto do século XVIII, que é da autora Ieda Pessoa de Castro. E essas palavras, mina Gege, tem vários significados. Existe o povo mina, e existe o povo Gege-Nagô, que foi principalmente para a região de Pernambuco. A palavra Gege pode significar também estrangeiro ou forasteiro. Era quando vinha de alguma região da África, mas não sabiam de onde, chegava no litoral, onde eram colocados os navios negreiros, então eram denominados como Geges. E resolvemos então utilizar esse nome aqui para homenagear esses vários africanos que vieram escravizados aqui para o Brasil, para as Américas e aqui para a nossa Minas Gerais. Meu nome é David Edson, trabalho aqui na Mina Gege há mais ou menos 12 anos. Hoje eu administro a mina e vou mostrar para vocês um pouquinho da história dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados. A extração das minas de ouro começa por volta de 1711. Antes disso, a extração acontecia somente nos rios. E muitas dessas minas tinham portões, e aqui a gente tem um arco, inclusive nós temos até uma dobradiça aqui também antiga. Essas minas às vezes ficavam lacradas, aqui dentro poderiam ficar ferramentas, pessoas trabalhando, e durante a noite não tinha segurança, não tínhamos energia elétrica, não tínhamos iluminação. Então era muito típico minas com portões lacrando, e as pessoas às vezes não sabem disso, perguntam por quê, para exatamente guardar ferramentas aqui dentro, não ter que levar para senzalas, levar para as casas grandes. Então muitas minas de ouro preto tinham portões que lacravam elas. E lembrando que a extração das minas de ouro era um processo totalmente manual. Isso aqui é minério de ferro, isso aqui é Itabirito. A cada 1000 quilos de minério de ferro é de 3 a no máximo 6 gramas de ouro em pó a serem separados. Então tinha que ter todo um processo, desde a escavação até a separação, que eu vou mostrar para você um pouco mais à frente. Apesar de estarem escravizados, eram pessoas que detinham total conhecimento. Então, se você perde uma mão de obra, se morre um escravizado, você perde em produção. Então, os castigos dados aqui na nossa região não é que eram bons, não existe castigo bom. Mas, por exemplo, chibatadas, amarrar em lugares, você ia perder essa mão de obra. O principal castigo era na alimentação. Quando a produção era muito baixa, eles comiam pouco ou não comiam nada e só comiam no outro dia. Então, inclusive, isso deu origem a algumas expressões. Quando trabalhavam de forma mediana, comiam metade da comida, então eram chamados de escravos de meia tigela, que é a expressão que a gente usa no nosso cotidiano. Quando trabalhavam pouco e produziam pouco, ficavam com fome, então eles não valiam o angu que eles comiam, já que a principal fonte de alimento para eles era angu. Então o principal castigo aqui era na alimentação, dessa forma era físico, psicológico e coletivo. Todos da senzala eram castigados ao mesmo tempo. O que nós tentamos mostrar aqui na Mina Gege é o conhecimento do africano. No século III a.C. já tinha extração de ouro em regiões da África. Então cada africano que chegou escravizado aqui à nossa região tinha conhecimento de engenheiro de minas, geólogo, topógrafo. Eles é quem sabiam como cavar, de onde tirar esse ouro aqui de dentro. Eram chamados inclusive de negro-mina. Alguns eram vendidos por até 3 quilos de ouro, exatamente por terem esse conhecimento. 3 quilos de ouro hoje está na casa de R$1 milhão, aproximadamente. E o trabalho deles era o seguinte: se você olhar o corredor o tempo inteiro, vai ter uma forma de arco no teto. Não tem escoras, estamos em uma região que não tem madeira para escoras, então faz de forma arqueada, assim o peso é dividido para as laterais e evita um desabamento. Não tem pontas nas paredes, eles iam retirando todas as pontas, estavam entrando e saindo, transportando material o tempo inteiro. Só poderiam usar calçados negros livres. Enquanto estivessem escravizados, estavam descalços. Então o piso da mina sempre com argila para evitar de machucar muito os pés. Lembrando que a argila no piso e retirar as pontas não era por comodidade. Se machucar, diminui produção. Se diminui produção, todos são castigados. Então era para evitar de se machucar e assim nunca diminuir a produção. E o mais difícil aqui, sistema de nivelamento e drenagem. Nós vamos subir levemente. Dessa forma a água sempre escorre por gravidade. Aqui na mina vocês não vão ver água porque ela sai na mangueira do cantinho onde os visitantes não vão molhar ou escorregar. Mas todo esse processo aqui, manual.
Picaretas, ponteiros, alavancas, marretas, nada de máquinas ou explosivos. Nós estamos dentro da Serra do Espinhaço, que começa em Minas e termina no litoral brasileiro. E aí quando a gente atravessa o oceano e vai na região de Angola, em Luanda, para ser mais específico, tem a continuação da Serra do Espinhaço. Na separação dos continentes, na Pangeia, fica uma parte aqui e uma parte lá. Então quem trabalhava aqui dentro já tinha o conhecimento da formação geológica, que é a mesma que tem do lado de lá. Então eles sabiam o que seguir aqui dentro, que eram os veios, seja de argila ou quartzo, que é onde tem uma concentração de ouro maior. E esses veios davam altura, largura e direção aos corredores. No caso desse corredor lateral, que está bem aí na sua frente, eles encontraram um excelente veio, mas cavaram para baixo, o que também é muito raro. São 50 metros de profundidade, isso equivale a um prédio com mais ou menos 17 andares. Porém, tinha um grande problema nesse corredor. Os caras tinham que subir com material nas costas e eram utilizadas mochilas de couro. Essas mochilas eram chamadas de canga. A canga vem presa na testa e o peso nas costas. E como isso é minério de ferro, pouco volume dá muito peso. Então, muitos saíam da mina com até 40 quilos de material. Se um desequilíbrio, por exemplo, volta rolando aí, efeito dominó, 2, 3 e não chegam vivos lá embaixo. Então perceberam em Ouro Preto que as pessoas escravizadas morriam muito rápido, seja por acidentes, seja por doenças. E não dava para morre um, compra outro. Então em Ouro Preto era feito reprodução em cativeiro. Havia homens reprodutores, mulheres gerando filhos. Dessa forma, se morre um, tem outro para colocar no lugar dele rápido e sem necessidade de comprar. E esse corredor, por exemplo, com certeza foi muito produtivo, mas talvez onde mais morreram pessoas dessa mina específica por acidentes. Até por isso hoje é proibido também a visitação. Esse ponto aqui da mina é o mais alto que vamos ver aqui dentro, mas é também raro. Ali na frente tem quase 4 metros de altura. As minas têm como média entre 1 metro e 1,60 m. Com isso houve uma grande divisão, essa divisão inclusive reflete na atualidade aqui nas Minas Gerais. Normalmente africanos escravizados altos, região de colheita. Os baixos vinham para a área de mineração. Então na reprodução, por exemplo, o reprodutor era normalmente mais baixo e forte. E as mulheres também baixas, imaginando que assim todos os filhos seriam baixos, tamanho adequado para o trabalho aqui dentro. Claro que isso não é o certo, às vezes os pais baixos têm filhos altos, mas isso fazia com que a estatura se mantesse normalmente realmente baixa. E se a gente pegar, por exemplo, Bahia, onde tem a maior população negra do mundo depois da África, em Salvador, lá o cara com 1,80 m é baixo, porque lá tem cara de 1,90 m, 2 metros de altura. Aqui 1,80 m é alto. Aqui a nossa estatura mediana é 1,60 m, 1,65 m, 1,70 m. Isso vem lá da época da escravidão, porque os africanos que vinham para cá eram baixos, enquanto aqueles que iam para a região de colheita, para a região principalmente da Bahia, eram os mais altos. Então a nossa estatura média tem a ver com a escravidão das minas de ouro aqui do século XVIII. Os buraquinhos é onde colocavam tochas, lamparinas, candeias, combustível, óleo de baleia, que é caro, estamos longe do litoral, então nem sempre tinha, óleo de mamona ou gordura de porco. Mas era uma iluminação baixa, gerava fumaça que intoxicava e ainda consumia o oxigênio. Então a única defesa era trazer pássaros para a mina e deixar em vários pontos dentro de gaiolas. O pássaro é muito mais sensível que o ser humano, então se o oxigênio está acabando, o pássaro morre. Isso faz com que o ser humano tenha ali de 5 a 10 minutos para sair da mina. Da entrada da mina até esse ponto são mais ou menos 160 metros, que é o que foi liberado para visitação, que os bombeiros liberaram. Daqui para dentro tem vários corredores e a soma deles aí vai passar de 400 metros. Tem 300 metros para um lado e 180 para o outro. Esse espaço maior aqui que estamos vendo não é escavação. Houve aqui um acidente de trabalho, um pequeno desabamento. Se você olhar a formação geológica, ela tem um sentido. Se olhar o que está embaixo, está diferente. O teto caiu, está aqui de baixo, e eles aproveitam o desabamento para continuar a mina. Só que daqui para frente tem lugares com 80 centímetros de altura e 90 de largura. Se entra deitado de frente, volta de costas. Quando era necessário ficar baixo, o adulto vai cavando e as crianças é quem transportam o material. Começa entre 6 e 10 anos a trabalhar na mineração. Crianças? Crianças. Porque as crianças passam com facilidade, crescem conhecendo ferramentas e vendo os outros. Se começa aos 6, com 12, está experiente. Uma pessoa pronta para o trabalho dentro da mina. Um dos grandes problemas de Ouro Preto, como é minério de ferro,
Então não tem agricultura, não adianta plantar, que não nasce nada. Os alimentos sempre vieram de muito longe, sempre foram caros. Então a base da alimentação para quem estava escravizado era angu, como falei lá no início, água, fubá e sal, quando tinha sal. O sal vinha do Rio Grande do Norte, era 6 meses para ir, 8 para voltar. 1 quilo de sal era trocado por 1 quilo de ouro, em Ouro Preto do século XVIII. Inclusive o sal era chamado de ouro branco, então por isso era muito raro, era muito caro o sal aqui. Então angu, gordura de porco, fonte de proteína e energia. Faltou gordura de porco, lobrobrô, que é uma folha rica em proteína, hoje gourmetizada e chamada de ora pronobis. É uma das comidas mais chiques do estado. E cachaça, que vai tirar a friagem do corpo e amenizar a dor. Agora imaginar alguém aqui dentro, segunda a segunda, de 5 da manhã às 7 da noite, mal alimentado, tomando cachaça, é praticamente impossível viver mais do que 15 anos de trabalho. Então se começar aos 6, morre com 21. Se começar aos 10, morre com 25. Era 15 anos em média de trabalho dentro da mineração.